gente, vamos lá para a nossa parte 5 do simulado. Eu sou Leonardo, para quem não conhece ainda, mentor aqui do Vestibulinho Digital. A gente vai começar aqui, o que eu tentei fazer? Não só resolver a questão, mas te dar a direção dos assuntos mais importantes, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se sobe, não sobe. Aqui, vamos por aqui. Até o mouse voltar com seu probleminha. Eu coloquei aqui, gente, tudo que você precisa saber em relação à questão, mas vamos tentar resolver ela sem isso. Vamos lá. Ao longo da história, algumas construções se tornaram célebres, como por exemplo o Muro de Berlim. Gente, isso aqui é um assunto muito importante, muito cobrado, tá bom? Aqui eu coloquei sobre o Muro de Berlim, ó, ele separou a Alemanha, na verdade a cidade de Berlim, por quase 3 décadas. A oriental era controlada pela União Soviética, antiga União Soviética. Hoje, a maior parte dela você conhece como Rússia. Da parte ocidental, alinhada mais com os países ocidentais e democráticos, mais capitalismo, né? A queda foi em 89, foi um evento emblemático, foi um dos marcos aí do fim da Guerra Fria. Já vamos falar dela, tá? Trouxe aí mudanças significativas para a Alemanha e para o mundo, contribuindo com a reunificação. Isso que você precisa saber. Queda do Muro de Berlim, reunificação do país, da Alemanha, para transformações geopolíticas importantes. Então você tem que entender o contexto e mais ou menos o que estava por trás. A gente vai ver tudo isso aí, tá bom? Vamos ver a questão. Leia a seguir uma notícia publicada naquela ocasião. Mas a gente não terminou aqui, né? Construindo em 61, desativado em 89, após 20 anos, conhecido como queda do muro. É a queda do muro de Berlim. Vamos lá. Vamos ver a notícia. Berlim Oriental ficou paralisada ontem porque muitas pessoas foram passear do outro lado do muro de Berlim, desde que o governo da Alemanha Oriental anunciou anteontem a liberação das fronteiras e do muro. Milhares de pessoas se concentraram em frente aos portões para atravessá-lo. Tem várias fotos emblemáticas das pessoas destruindo o muro, várias imagens aí importantes. É uma época importante da história humana, né? Sobre o episódio mencionado no trecho anterior, é válido afirmar que... vamos lá. Muitas pessoas, sobretudo de origem judaica, queriam atravessar o Muro de Berlim para fugir do regime nazista, mantido após a Segunda Guerra Mundial. Aqui que você tinha que entender que não tinha como. Se você estudou comigo aí, viu os vídeos, a questão da Guerra Fria é a bipolarização do mundo, gente. Eu vou mostrar aqui embaixo. Deixa eu ver se vai aqui. Você tem uma bipolarização do mundo, gente. Isso aqui é pós Segunda Guerra. Então o regime nazista foi derrotado. Na pós Segunda Guerra, o mundo se subdividiu em duas grandes superpotências. Vocês podem ver aqui, Estados Unidos e China. Desculpa, Estados Unidos e União Soviética, gente. Vejo vermelho, eu já falei em China aqui, desculpa. É Estados Unidos e União Soviética. Qual era a grande questão? Eram duas potências, não só militares, mas como elas tinham influências enormes sobre o mundo. A questão dos Estados Unidos, eles tinham uma influência capitalista, enquanto que a visão da União Soviética era mais socialista. A gente teria que falar de tanta coisa, Karl Marx, mas vamos lá. Você tem que saber que eram duas divisões. O mundo ficou bipolar. Antigamente tinham várias, hoje são várias potências, não são?
O mundo é dividido em grandes potências como China, os países da Europa, Alemanha, a Ásia, no Japão também, Itália, França, tem os Estados Unidos aqui nas Américas, o próprio Brasil é uma grande potência econômica. Mas nessa época aqui era clara a divisão aqui, ó, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Os Estados Unidos ajudou a reerguer países destruídos na Europa, justamente para servir como mercados dos produtos norte-americanos, fazendo difundir aqui, porque precisava escoar no mundo capitalista esse excedente de produção. Eu não quero entrar muito nisso, gente. Eu quero entrar mais no que você precisa saber para a questão, senão a aula fica longa. Mas agora você sabe que o pós-Segunda Guerra a gente teve a chamada Guerra Fria. Ó, foram as disputas e os conflitos pós-Segunda Guerra Mundial. Então não tem como falar da influência nazista, que eles estavam fugindo disso. Principalmente a divisão do mundo entre duas potências que despontaram, a União Soviética, socialista, e os Estados Unidos, capitalista. Uma das principais características, a polarização. Beleza, ó, se você já sabe o que é a Guerra Fria. Vamos subir ali. Então, eles queriam fugir do regime nazista? Não, não pode ser A. A rota A não pode ser. B. A passagem das pessoas pelo Muro de Berlim simbolizava a reunificação da Alemanha. E é legal, né? Reunificação Alemanha. Após anos de separação, décadas, né? Entre os regimes socialista e capitalista. Exatamente. Uma era influenciada pela União Soviética, né? Regime socialista, e a outra ocidental pelo regime capitalista. Perfeito. Alternativa correta, letra B. Percebe que nessa aqui você precisava ter pelo menos noção, gente. Quando vocês forem estudar para o vestibular, vocês vão ver que é bem mais aprofundado. Você tem que saber nome do pessoal, o que aconteceu em cada período. Para vocês aqui do vestibulinho, vocês têm que saber pelo menos que existiu Guerra Fria, que tinha um lado socialista, a União Soviética, tinha um lado capitalista, os Estados Unidos. Tem que saber que existiu o Muro de Berlim, gente. Que ele caiu, não precisa saber exatamente a data, mas você precisa saber pelo menos o que aconteceu. E é isso que eu estou tentando te trazer nessa questão aqui. Porque, lembra, não é só a questão que eu quero que você acerta, essa específica, eu quero que você acerta o que aparecer. Vamos ver aqui a questão do que significou a queda do Muro de Berlim. Vocês já sabem que é um dos símbolos do fim da Guerra Fria, né? Não está indo a caneta aqui. O que significou a queda do Muro de Berlim? Se você não conhecia, agora você conhece. É um tema importante de história aí que eu espero que as escolas estejam dando ênfase. É muito importante, mas eu sei que muitas nem passam por isso, né? A queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 89, foi um evento histórico. O que simbolizou? O fim da Guerra Fria representou a unificação da Alemanha. Sabendo isso aqui já é muito. Sabendo que a queda do Muro de Berlim significou isso, já é muito. O muro separava Berlim Ocidental, controlada pelos aliados do Ocidente, né, do Oriental, controlada pela União Soviética. Sua queda foi resultado de mudanças políticas e sociais que ocorriam na União Soviética e em outros países do bloco comunista. Pressões populares, manifestações e reformas políticas em várias nações do leste europeu levaram ao crescente clamor por liberdade e mudanças demográficas. Quando no socialismo você tem o governo controlando muito dos recursos da população, você não tem a liberdade que você tem no capitalismo de empreender, de escolher emprego, de acumular capital, de comprar, ter sua casa, suas coisas. E isso gerou uma insatisfação enorme na época. A questão do Muro de Berlim foi um momento simbólico, por isso ele é tão importante, que marcou o colapso do comunismo na Europa Oriental.
e o início de grandes transformações geopolíticas, levando à reunificação da Alemanha de novo em 90 e ao enfraquecimento do poder da União Soviética, tanto que ela se dissolveu depois, em 91. Então você já sabe o que significou essa queda do muro. Vamos ver agora os principais temas aqui que permeavam isso. Gente, a gente fala aqui de uma rivalidade, político, a modo de fazer a política, de levar o país, econômico e ideológico principalmente, que acaba culminando nesses outros dois, né? Entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembra da polarização aqui, Estados Unidos e União Soviética. Lembra dessas imagens, tá? O mundo estava dividido. Então tinha essa rivalidade. Entretanto, teve um enfraquecimento das divisões entre o bloco comunista e o Ocidente. O Ocidente era mais fortemente influenciado pelos Estados Unidos. Aí tem o que a questão trouxe, a queda do Muro de Berlim como um indicativo do enfraquecimento do regime comunista. Aí você tem a queda do Muro de Berlim, a unificação da Alemanha e em seguida a dissolução da União Soviética, que hoje a maior parte dela é a que você conhece como Rússia, como eu disse. Então olha quanta coisa você aprendeu. Você aprendeu o contexto da Guerra Fria, o que significou esse Muro de Berlim e sua queda. Isso já mata uma enorme quantidade de questão no vestibulinho. C. O governo da Alemanha Oriental liberou a passagem das pessoas pelo Muro de Berlim, visando o aumento da mão de obra industrial e comercial no país. Lembra que a Alemanha Oriental era influenciada pela União Soviética. Se ela quisesse o aumento da mão de obra industrial e comercial no país, o que isso quer dizer? Que ela estaria mais alinhada com o capitalismo, não é? E isso acontecia com a Alemanha Ocidental. Ela sim queria um aumento da mão de obra industrial e comercial no país, porque ela já estava alinhada com o capitalismo. Então não é oriental, isso aqui seria verdade para ocidental, né? Então, essa rota não me serve. D. Isso aqui, gente, você tem que saber mesmo. Nem todas as questões você vai conseguir resolver só com o texto. Você tem que ter um mínimo de conhecimento de história e geografia. Por exemplo, história, as guerras mundiais, a questão aqui da Guerra Fria. É muito importante, né, gente? Aqui entra história e geografia, tá? Mas costuma colocar mais geografia, revoluções industriais. São marcos na história contemporânea humana que não tem como não saber, entendeu? Então isso você tem que ir para a prova com esse conhecimento. Vamos ver a D aqui, ó. O Muro de Berlim foi desativado pelo governo da Alemanha Oriental para dar lugar à construção de um muro mais moderno. Não teve um muro mais moderno. Esse muro, então, quem marcou essa não entendeu que a queda do Muro de Berlim significa o fim da Guerra Fria. Significa o que, gente? Reunificação das Alemanhas, da Alemanha, da parte oriental e ocidental. Não foi substituído por um outro muro e que permanece até hoje ainda. Não. Você ouviu algum muro que separa a Alemanha hoje? Não. Então essa rota não me serve. E milhares de trabalhadores dos países pobres e emergentes procuraram entrar na Alemanha Oriental em busca de empregos e melhores salários. Não. Se tem alguma verdade, seria se aqui fosse ocidental. Então o que eu tinha que saber aqui? O que a questão cobrou além de tudo? Você tinha aqui a Alemanha, você tinha um muro separando o lado ocidental do oriental. Você tinha que saber, gente, que o lado ocidental estava atrelado com o capitalismo, com os Estados Unidos. O lado oriental não, estava aqui Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Estava aqui alinhado com a União Soviética. O que isso quer dizer?
estava alinhado com o socialismo, comunismo. Então não tem como milhares de trabalhadores dos países pobres e emergentes procurarem entrar na Alemanha Oriental. Porque a Alemanha Oriental é socialista, em busca de empregos e melhores salários, não. Se fosse entrar na Alemanha para isso, seria na Ocidental, né? Tanto que o pessoal da Oriental queria mais ir para a Ocidental, em busca de empregos e melhores salários, porque não estava mais dando para sustentar o estilo de vida socialista aqui, ó. Era muita gente passando fome, era muita gente sem direito a nada. O Estado não conseguia prover os recursos necessários, enquanto a Alemanha Ocidental prosperava, por causa do livre mercado. Então você tinha que saber essa divisão entre a Alemanha Ocidental e Oriental. Saber um pouquinho do contexto da Guerra Fria. Saber dessa divisão aqui do socialismo e do capitalismo. Saber que a queda do Muro de Berlim significou justamente um dos marcos da queda do regime comunista. Aqui o motivo que iniciou a Guerra Fria. Então você já entendeu um pouco de Guerra Fria, o que significou a queda do Muro de Berlim, a bipolarização. Perceba que ele mencionou na letra A o nazismo, você não poderia marcar, porque a Guerra Fria é pós-Segunda Guerra Mundial. Eu deixei mais um pouquinho de texto aqui para vocês não terem dúvida, tá? Olha aqui, ó, de um lado, Estados Unidos, de outro lado, União Soviética. O que significa essas bombas aqui, ó? São as bombas nucleares. A gente teve como eu vou dizer? Uma amostra do que ela é possível lá no fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos lançou lá em Nagasaki, Hiroshima, a bomba atômica. A gente viu o poder dela, ela desintegra as pessoas. Então, o que foi curioso nessa guerra? Por que chamou de Guerra Fria? Porque não teve o combate por si, por dizer. Porque se tivesse, um destruiria o outro. Essas bombas atômicas que os dois lados têm, destruiria o outro. Então era mais uma ameaça, entendeu? A qualquer momento poderia surgir. Então o clima não era muito legal, né? Porque a gente já tinha visto o poder que uma bomba atômica tem. Foi um dos marcos do fim da Segunda Guerra Mundial. Isso eu quero que você leve. Vamos dar uma olhada no texto aqui, ó. A Guerra Fria foi um período de muita tensão e competição entre dois grupos principais. Como eu disse, Estados Unidos e seus aliados e União Soviética e seus aliados. Apesar do nome, não houve batalhas de verdade entre os dois grupos. Por quê? Imagina a bomba atômica aqui, gente. Não seria uma simples guerra, né? Uma guerra comum, como foi a Primeira e a Segunda, que teve a guerra de trincheiras e realmente foram soldados. Pode ver que aqui os soldados estão esperando. Não está clicando. Aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Então a gente fala que essa guerra foi diferente. Foi mais sobre ideias e influência do que lutar diretamente. Os Estados Unidos representavam um grupo de países que acreditava na democracia. Liberdade de escolha e economia de mercado. Enquanto a União Soviética liderava um grupo que defendia o comunismo, onde o governo controlava muitas coisas, incluindo a economia. Então você fica à mercê totalmente do governo, com a ideia de que seria mais justo, mas a gente viu na prática que não é bem assim, né? Não que o capitalismo seja perfeito, não que o capitalismo seja justo. Sempre vai para o vestibulinho com um olhar crítico. Não tem certo ou errado, assim, no preto e no branco. Você tem que ir com um olhar mais crítico. Eu coloquei, acho que na parte 4 do simulado, diversas falhas do capitalismo. Qual é o resultado disso para a classe trabalhadora? Então não é que o capitalismo é a salvação. Aqui você não perceba que eu, como professor, não vou pegar um lado.
O que eu quero é que você acerte a questão. O que eu quero é que você conheça a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, os motivos, qual era a bipolarização, qual era o ideal dos Estados Unidos, qual era o ideal da União Soviética, qual venceu, por que venceu. Isso vai resolver uma enorme quantidade de questões. Vamos lá, ambos os lados queriam mostrar que o jeito deles era melhor para o mundo. Inclusive a corrida lá para quem chegava na Lua primeiro, era tudo que permeava aqui ideologicamente, era para ver qual sistema era melhor, o capitalista ou o socialista. Eles competiam por influência em outros países. Até por isso, os Estados Unidos ajudou financeiramente a reerguer vários países destruídos na Segunda Guerra. E essa competição levou a diversos conflitos indiretos. Guerra, Coreia, Vietnã, onde os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram lados opostos, mas não lutaram diretamente um contra o outro. Lembra da bomba atômica? Se eles lutassem diretamente, faltou um i aqui, né? Se eles lutassem diretamente, não seriam mais só soldados, seriam essas enormes bombas atômicas que onde soltou destrói. Tem a bomba, inclusive, mais para frente, Tsar, que era para ser 100 megatons, mas eles testaram com 50. De tão poderosa. Por quê? Porque se testasse essa aqui, o avião que soltou não teria tempo suficiente para fugir. Então, e essa aqui já é uma bomba mais evoluída, tá? Ela não existia exatamente nessa época, mas é só para te dar uma noção de que a bomba atômica ela é poderosa demais. Todos os países podem divergir nas ideias, mas eles concordam que não é bom usar. Então vamos lá. Também teve algo bem assustador nesse período: a corrida armamentista. Os dois lados fazendo muitas armas, especialmente nucleares, que são essas bombas que eu falei, que são muito poderosas e assustadoras. Lembra, você pode até não conseguir destruir a Terra, mas você consegue dizimar a população. Eles tinham muitas dessas armas e isso deixava todo mundo com muito medo de uma guerra terrível, até mesmo uma guerra nuclear. Então esse período da Guerra Fria, apesar de não ter tido a batalha em campo mesmo de Estados Unidos e União Soviética, deixou todos os países com medo, né? Todo mundo tentando negociar de forma diplomática. Mas o legal é que a Guerra Fria acabou sem uma grande batalha. Coloquei até um ufa aqui, A União Soviética começou a ter problemas econômicos, principalmente econômicos, de apoio, e se desfez nos anos 90, marcando o fim desse período tenso. Isso trouxe muitas mudanças para o mundo e marcou o fim dessa rivalidade entre os dois grupos. O que você vai ter depois disso? O início da multipolarização, né? Você tem lá para frente a globalização. Percebe que um assunto puxa o outro? Globalização é outro assunto fundamental para o vestibulinho. Percebe como o fim da Segunda Guerra puxou esse assunto aqui da Guerra Fria, o assunto da Guerra Fria puxa o da globalização e assim vai. Então, muitas escolas dão um assunto jogado. No nosso curso, a gente tenta dar uma coisa com fluidez. Você entende por que está acontecendo. Tem a primeira, tem os conflitos que vão para a segunda, você chega na Guerra Fria. O que aconteceu de importante para o meu vestibulinho? Queda do Muro de Berlim, era uma disputa ideológica, eles não brigaram por causa da questão das bombas. Acabou com o fim da Guerra Fria aqui, com o colapso da União Soviética, depois vem a multipolarização. Você chega na globalização, vai chegando na terceira e quarta revolução industrial. Percebe como flui? Se você estudar história e geografia assim comigo, sua chance de ir bem é muito maior, você não acha? Então, gente, o que você tem que tirar disso aqui para a gente finalizar? Deixa eu só colocar aqui o mouse. Guerra Fria, mundo bipolarizado, multipolarizado é depois.
Na questão, ele falou, queda no Muro de Berlim. Agora você sabe isso. Agora você entendeu o contexto da Guerra Fria. Você entendeu a bipolarização capitalista e socialista representada por Estados Unidos e União Soviética. Você entendeu por que eles não brigaram. Você entendeu a fluidez que vem antes e depois. Tá bom? Sabendo isso, você já vai acertar e tá na frente de muita gente, tá bom? Lembra, ITEC não é só matemática não, gente. Tem todas as matérias, tá bom? Vamos para a próxima. Belezinha. Vamos para a próxima questão. Só encaixando aqui que hoje o mouse não tá querendo ajudar muito, mas a gente consegue. Próxima questão. Tá, é o que eu falei para vocês, gente. Aqui eu estou sinalizando. Questão social. Antes de começar aqui. Apesar... Vamos resolver ela primeiro. Nas cidades brasileiras do século XIX, você já aprendeu no vídeo passado o que é século XIX e XX, né? Os edifícios residenciais eram verdadeiros espelhos da sociedade. Tá, os edifícios eram espelhos da sociedade. Gilberto Freire, um grande pensador da nossa cultura, apresentou no livro Sobrados e Mucambos um documento de 1845, no qual um sobrado da cidade de Recife é descrito da seguinte maneira: no andar térreo ficavam o armazém e a senzala. No segundo, o escritório. No terceiro e no quarto, a sala de visitas e os quartos de dormir. No quinto, as salas de jantar. No sexto, a cozinha. Então vamos lá. E ainda por cima deste sexto andar havia um mirante, de onde se podia admirar a vista da cidade. Nossa, que chique! Entre as vantagens de a cozinha ser situada no sexto andar, está que a fumaça não incomodava a família dos andares de baixo. Verdade. A desvantagem, então tinha uma vantagem, que está falando uma desvantagem, era o transporte de água, carne e coisas de cozinha ter de ser todo feito por vários lances de escada, é verdade. Mas, pensavam os proprietários, para que tanta fartura de negro e de moleque nos sobrados? Ou seja, tudo bem, não sou eu que vou levar. É basicamente isso que eles estão dizendo. Então, ó, o texto apresentado permite afirmar que... O que isso quer dizer? De acordo com o texto... Mas vocês perceberam? É uma questão social. Vamos lá. Aqui é o meu mapa. Aqui são minhas rotas. Rota A. O texto permite afirmar que homens escravos e homens livres viviam sob o mesmo teto, em condições de... Mesmo teto, como era o mesmo recinto, né? Só que andares diferentes. Deixa eu ver, ó. Era um sobrado, era o mesmo sobrado. Então, viviam sob o mesmo teto. É verdade. Teoricamente, porque não era o mesmo andar. Em condições de igualdade, não. Os escravos lá viviam na senzala, né? Ó, no térreo. Onde que eram os quartos, ó? Os quartos de dormir eram lá no quarto andar. Então eles viviam realmente sob o mesmo teto? Eram iguais as condições dele? Percebe que meu mapa já me mostrou que essa rota é mentira? Não pode ser? Vamos para a rota B. O sobrado existia para abrigar apenas o espaço doméstico. Cuidado com apenas. Apenas, todos. Quando é uma palavra muito forte, ela tende a estar errado, tá? Não sempre, mas é uma grande chance. Enquanto outras edificações serviam como local de trabalho. Outras edificações serviam como local de trabalho. O que tinha lá no sexto, ó? A cozinha. Quem trabalhava na cozinha? Os escravos. Quem levava, por exemplo, as carnes, tudo lá para a cozinha trabalhando? Os escravos. Então,
Tá travando, peraí, gente. Ó, enquanto outras edificações serviam como local de trabalho, não, era a mesma edificação. Pronto. Era a mesma edificação, então não eram outras edificações que serviam como local de trabalho. Essa rota está errada. C. A construção dos sobrados evidenciava a diferenciação social. Ó, questão social. Que havia entre os proprietários. Entre quem? Os proprietários e os criados da casa. Exato. Exato. Os criados da casa dormiam lá no térreo, na senzala. E tinham que subir até o sexto andar, por exemplo, levando todas as coisas da cozinha para trabalhar, mais cozinhando. Então, ou para outros escravos trabalharem. Então, tinha uma diferenciação enorme social. Eles até falam, os proprietários pensavam, para que tanta fartura de negro e moleque nos sobrados? Então, deixa que eles fazem, não eu. Eles estão aqui para isso. Então, tem uma enorme diferenciação social entre os proprietários da casa e os criados. Isso é meio óbvio, não precisa nem falar em relação a escravos, não precisa ser, nem ser tão gritante. Hoje, o proprietário da casa tem a mesma condição social do que as moças que eles contratam, ou os rapazes para trabalhar na limpeza? Provavelmente não, né? Existe uma diferenciação enorme social ainda hoje. Mas falando aqui do texto, essa rota tem tudo a ver. Essa é a rota que levou ao ouro. D. Os escravos e os criados eram como parte da família proprietária. Gente, não, né? Aqui ele separou, os criados poderiam até ser gente liberta, né? Não necessariamente escravos. Eram como parte da família proprietária, pelo contrário, podendo usufruir livremente de todos os ambientes. Nesse caso, gente, além de ser um absurdo, não, lembra, não está no texto. Se não está no texto, gente, não inventa. Não é uma rota que serve. E nos sobrados imperiais, os escravos eram privilegiados. Gente, escravos e privilegiados na mesma frase? Não dá, né? Pois não dormiam em senzalas. Mas o que o texto fala aqui, ó? No térreo ficava um armazém e a senzala. É lógico, o escravo dorme lá. Ou você acha que ele dorme nos quartos, lá no quarto andar? Não, né? Pois não dormiam em senzalas como os escravos da zona rural. O texto não falou isso. Ah, mas poderia ser um caso particular. Se o texto falasse, poderia. O texto não falou. Mas só de falar escravo privilegiado já não dá, né? Então essa rota não me serve. A única rota correta, alternativa C. Achou a rota que serviu no seu mapa. Belezinha? Agora sim, ó, eu falei aqui sobre a questão social. O que eu quero falar com vocês que é mais importante que a questão? Ó, tanto que aqui embaixo tem um que é questão ambiental. É isso que eu quero falar com vocês agora. Gente, a ETEC vai pegar aí com vocês duas questões. Eu já falei nesse mesmo simulado em partes anteriores. Questões sociais, questões ambientais. O que elas se subdividem em geral, falando de ETEC, mas serve para outros vestibulinhos. A gente tem aqui, vamos falar primeiro das sociais. Pobreza e direitos humanos. São dois assuntos que a ETEC gosta de explorar. A gente tem aqui como principais assuntos desigualdade de renda, acesso limitado a recursos básicos como educação, saúde e moradia, discriminação racial, igualdade de gênero, liberdade de expressão, sua presença ou falta, principalmente sua falta nesses dois aqui. Então, são questões sociais muito, muito exploradas nos textos. Sabendo que a ETEC gosta de falar sobre essas questões sociais, você já vai acertar grande parte.
grande parte das alternativas aqui já não vai fazer sentido para você. Fica muito mais fácil você achar a sua rota certa. Aqui é a parte 1. Qual que é a parte 2 da questão social? Saúde e educação, clássico. Acesso à saúde e educação de qualidade. É igual para todo mundo? É igual para quem mora em Cortiço ou nas periferias da cidade, que tem que pegar ônibus por horas para poder trabalhar no centro, depois pega ônibus por horas para poder voltar. É a mesma coisa, eles têm o mesmo acesso à saúde e educação que as pessoas privilegiadas que moram em áreas nobres da cidade, têm acesso aos melhores hospitais? Não, né? Epidemias e pandemias, como atinge as populações, saúde mental, analfabetismo, tecnologia na educação, tudo isso engloba a parte aqui de saúde e educação da ETEC. Beleza, falamos aqui sobre as questões sociais. Ah, mas são só esses temas de sempre? Não, não disse isso. Eu disse que aqui são temas principais no que tange a questões sociais. A ETEC vai cobrar de você aqui questões sociais e questões ambientais. Eu fiz aqui um resumo das principais coisas que vão cair nas questões sociais, que você resolve praticamente qualquer questão. Agora vamos aqui para as ambientais. Vou até mudar aqui para verde. Nas questões ambientais, a gente vai falar de mudanças de climas, mudanças climáticas, normalmente graças ao impacto do homem, mas não sempre. Por exemplo, eu já falei nos simulados aí do efeito estufa, um efeito natural. Pode ser e é intensificado pela emissão de gases do efeito estufa, como o CO2. Então eu tenho aqui mudança climática e poluição. Mas, assim, eles vão querer saber se você entende que nem sempre é culpa do homem. Parte 1 e parte 2. Quando é a culpa do homem, como que ele faz para contribuir aqui? Como que o homem faz para contribuir com poluição e mudança climática? Buraco na camada de ozônio. Então a gente tem aqui, ó, aquecimento global clássico, eventos climáticos extremos, os tufões, o derretimento de geleiras está muito em alta, poluição do ar, água e solo. A gente tem as chuvas ácidas, nossa, são tantas coisas, descarte inadequado de resíduos, poluindo lá os rios e mares, o impacto que isso tem nos ecossistemas. Parte 1 aqui dos questões ambientais. Qual que é a parte 2 das questões aqui ambientais? Perda ou diminuição da biodiversidade e sustentabilidade. Você tem que saber, todos os meus alunos têm aula, com exceção daqueles que fazem só o intensivo, porque não dá tempo, em geral, você tem que saber quais são as energias renováveis. Gente, petróleo não é infinito e causa muita poluição. A gente tem que focar aqui nas energias renováveis. Eólica, solar, uso responsável de recursos naturais, água, por exemplo, práticas agrícolas sustentáveis, cuidado com os pesticidas, agrotóxicos, porque eles tiram o equilíbrio do ecossistema. Quando você destrói muito uma praga, você pode aumentar o número dos predadores naturais. Aumentando o número dos predadores naturais sem ter o alimento deles, eles começam a morrer e aí vai. Mas por que eu trouxe isso aqui? Eu quero que você tenha esse mapa na mente. A ETEC, gente, ela vai tratar muito aí na prova dela, muito, muito mesmo, de forma que ela abra o olho para questões críticas e vejam se o aluno tem aquele olhar crítico sobre a sociedade como um todo. E como que ela pega isso? De duas formas principais, trabalhando a questão social e trabalhando a questão ambiental. Está presente no nosso dia. Isso aqui impacta o planeta e as pessoas como um todo. Então ela quer saber se você pelo menos sabe que existe, quais são as principais. Com isso, você resolve muita questão. Geografia,
de biologia, de história, você pode ligar isso aqui com química, física, mas principalmente vai ajudar você a interpretar texto. Se você não sabe interpretar texto, você vai chegar na ETEC e vai ficar com essa cara. Enquanto o seu concorrente está com essa aqui, ó. Para ele é mais uma questão tranquila. Já está treinado, já está acostumado a interpretar, já está acostumado com o conceito de mapas e rotas. Já está acostumado com o conceito de questões sociais e ambientais. Com isso, só com isso, sem contar matemática, a maioria dos alunos acerta o que precisa para passar. Nos cursos de média demanda para baixo. Se você está num curso de alta demanda, aí mudou. Aí os seus concorrentes vão acertar. Se você está com essa carinha aqui e erra, você fica para trás na lista. Essas são questões que você não pode errar, gente, de jeito nenhum. Tá bom? Faz parte de uma visão crítica da sociedade que você tem que ter. Questão social, questão ambiental, tá bom? Eu vou ver se eu disponibilizo esse mapinha aí também no Instagram, nas redes sociais que vocês acompanham aí, tá? Mas basicamente, ó, eu falei aqui questão social, a próxima questão aqui já é questão ambiental. Percebeu a importância para a sua interpretação dessa visão crítica? Se vocês vissem o que os alunos marcam nas alternativas, assim, é coisa que não poderia. Que com o mínimo de visão crítica você consegue acertar. Mas como que eu faço? Eu nasço com essa visão crítica? Não. É estudando as questões sociais e questões ambientais principais. Os próprios textos já vão te dar uma visão crítica que você vai começar a entender e se alinhar. Tá bom? Vamos para a próxima questão aqui, que fala da questão ambiental. Nela, eu já vou trazer aqui bastante informação para você. Muito mais do que a questão pede. Vamos lá? Continuando. Lembra que eu falei sobre a importância das questões ambientais e sociais. Eu vou aproveitar essa questão aqui, gente, para ir além. Ir além para você pegar aí quem tem dificuldade em biologia, quem está para trás aí, não fez o curso, para você ir com armas mais fortes, tá bom? Então vamos lá para a nossa questão ambiental. Os cupins existem na Terra há muito mais... O que eu espero de um aluno meu? Que ele saiba que o cupim é um inseto, que é um artrópode. São classificações da zoologia, tá bom? Mas eu vou dar uma noção, vou situar vocês, vou falar um pouquinho sobre relações ecológicas e a gente vai ver os principais aqui filos, tá? E o que mais cai são os artrópodes e nós, né, os cordados. A gente vai dar uma olhadinha aí no que é importante. Artrópode é o que mais povoa o planeta Terra, né? Só de formigas são quadrilhões no planeta estimado. Mas vamos lá, os cupins existem na Terra há muito mais tempo que o próprio homem. Durante todo esse período, os cupins têm desempenhado um papel fundamental no meio ambiente, pois promovem a decomposição. Qual que é o papel fundamental deles? Promovem a decomposição de matéria orgânica. Quando você estiver no ensino médio, você vai ter que saber fazer isso aqui. Está falando de cupim, está falando que ele tem um papel fundamental e está falando qual é. Pois, isso aqui é uma conjunção que ele está explicando para você. O que contribui para a incorporação de nutrientes e para a fertilidade do solo. Então, incorporação de nutrientes e fertilidade do solo. Então você já aprendeu alguma coisa sobre o cupim. Porém, desde que o homem começou a construir habitações ou estruturas de madeira, entretanto, desde que o homem começou a construir habitações ou estruturas de madeira, é que se conhecem os danos que eles podem causar. Então, começa a perceber, não só em português, uma explicativa, te informando alguma coisa, uma adversativa, falando o outro lado, tem sempre um lado positivo, um lado negativo, não é? Começa a perceber esse tipo de coisa, porque não é só em português que você precisa.
Português é muito cobrado isso, porque você necessita saber essas conjunções no resto das matérias, né? Ó, aqui tem o cupim. De repente, você encontra no caminho de sua casa aquele pozinho marrom. É um dos primeiros sinais. E logo pensa, cupins à vista, praga, é preciso aniquilá-los. A erradicação dessa praga é dificultada porque os cupins. E aí, gente, vamos lá? Deixa eu só atualizar aqui o do computador, gente. Me dá só um minutinho aqui. Pronto, acho que foi aqui. Continuando, ele te informou aqui sobre a questão dos cupins, né? Tem o lado bom, tem o lado ruim, vamos ver. A erradicação dessa praga é dificultada porque os cupins. Aí ele quer que você descubra. Vamos ver as alternativas? Sofrem constantes mutações e mudam seus hábitos alimentares. Na verdade, os hábitos alimentares deles tá bem definido aqui, né? Isso aqui, gente, são os tipos de cupins. Só para você ter uma noção do que eles são. E aqui eu coloquei uma descrição, tá? Eles são conhecidos pela capacidade de digerir celulose. Eles têm simbiontes. Simbiose é quando os dois são beneficiados. Eu vou mostrar aqui embaixo as relações ecológicas principais. Simbiontes microbianos no trato digestivo que ajudam a quebrar a celulose encontrada na madeira e em outros materiais vegetais. Esses micro-organismos produzem enzimas que decompõem a celulose. Perceba que não é nem o cupim. São esses micro-organismos que estão dentro do trato digestivo deles. Decompõem substâncias mais simples, como glicose, que é uma fonte de energia para os cupins, como a maioria dos seres vivos. Essa relação simbiótica entre cupins e seus micro-organismos digestivos permite que eles se alimentem de materiais vegetais que outros seres vivos não conseguem digerir. Percebeu então? Isso aqui é falando dos cupins e da importância deles. Mas basicamente o que o texto trouxe é suficiente. Isso aqui é para você conhecer mais. Vamos lá. Na A. Sofrem constantes mutações? Não, né, gente? Mudam seus hábitos alimentares? Se mudasse tanto, não teria essa importância aqui, né? Esse papel fundamental. Porque toda hora muda, então não dá para falar isso. Não é o caso. Não faz sentido de acordo com o texto. E não falou, sofrem constantes mutações. Mutação é uma coisa aleatória, não é. Normalmente você não vai ver mutação constante a não ser que seja em vírus. Em seres vivos assim mais complexos não é constante. E mudam seus hábitos alimentares. O texto não falou isso e não faria sentido de acordo com o texto. B. Conseguem digerir qualquer tipo de material de construção. Desde cimento até... Ó, falou todo, apenas, nenhum, qualquer, já provavelmente não é. Em algum lugar falou que eles digerem cimento e plástico, gente? Aí seria demais, né? Aqui eu coloquei lá embaixo, ó, são artrópodes, são mesmo. Insetos, inclusive. Do grupo A, não, aracnídeos não, insetos. Vocês vão ver a diferença ali embaixo. Dotados de esqueleto externo, quitinoso e por isso são resistentes aos inseticidas. Em algum lugar falou que é resistente a inseticida. Percebe quanta coisa fora? Mesmo que você não soubesse a questão dos artrópodes. D. Realizam reprodução assexuada. O que aumenta... Não. O que aumenta a variabilidade genética, gente, é a reprodução sexuada. Porque vem o gene do macho, da fêmea, se une através da meiose, né, que isso aqui ocorre. Aí eles se unem e formam aqui o zigoto com uma parte da mãe, uma parte do pai. Isso é variabilidade genética. Quando a reprodução é sexuada. Se a gente fala de reprodução assexuada, não existe essa variabilidade. Então, o que aumenta a variabilidade genética é reprodução sexuada, ligado lá com divisão celular, meiose. Tá bom? Então tá errado. E vivem em ninhos de difícil acesso. É verdade. Se você olhar qualquer ninho ali de cupim, não é igual de formiga, né?
penetrando na madeira e digerindo a celulose, graças aos micro-organismos presentes em seu intestino. Perfeito. Alternativa letra E. Levou uma de biologia aí, ó. Que muita gente pode dar aquela escorregada, né? Lembra, aqui eu falei sobre uma questão ambiental. Tanto da parte do papel fundamental, parte boa, quanto a parte ruim. Mas é uma questão ambiental. Lembra que eu falei? Questão ambiental, questão social. ETEC quer que você tenha um conhecimento crítico. Aqui, gente, eu já falei em outros vídeos, então não posso parar em todos, mas relações ecológicas são as interações aqui, ó, entre os seres vivos, tá? Elas podem ser benéficas ou pode trazer malefícios. Ela pode ser benéfica para os dois, benéfica para um. Elas podem ocorrer em indivíduos de mesma espécie, intraespecíficas, ou de espécies diferentes, interespecíficas. Tá bom? Vamos passar rapidamente. E outra coisa importante. Ela pode ser harmônica ou desarmônica. Quando tem o maisinho, ela é harmônica. Quando tem o maisinho, ela é harmônica para um e o menos desarmônica para o outro. Quando tem uma bolinha, um zero, ela é indiferente. Ela é neutra para uma das espécies. Então, a gente já viu que ela pode ser interespecífica ou intraespecífica, a depender se é na mesma espécie ou espécies diferentes. Gente, Escola de Educação, recomendo muito esse site para vocês, tá? Dá uma olhada lá. Vamos ver a primeira aqui. Espécies diferentes, interespecíficas. A gente tem harmônica e desarmônica, tá bom? Vamos falar da harmônica primeiro aqui, ó. Comensalismo. Apenas uma espécie se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra. Os tubarões e as rêmoras lá que ela pega o resto de comida do tubarão. Por exemplo, é que se eu for passar por todos aqui fica um pouco longo, eu vou tentar ser mais rápido, tá? Mas tá, entre espécies diferentes. O peixinho que come lá o resto do tubarão, para ele é benéfico. Para o tubarão é indiferente se o resto dele vai ser comido pelo peixinho ou vai cair no fundo do mar. Entendeu o comensalismo? Mutualismo. Beneficiam ambas as espécies. E aqui no mutualismo e na protocooperação, as duas espécies são beneficiadas. É um mutualismo facultativo. Ambas as espécies se beneficiam e não há prejuízo com o fim da relação. No mutualismo, não. Um exemplo, a alga e o líquen é uma relação obrigatória. Um faz fotossíntese, o outro se alimenta. Então, a diferença do mutualismo e da protocooperação é que a protocooperação são espécies diferentes se ajudando, mas se cada uma for para um lado, não tem problema. Beleza, de harmônico, espécies diferentes, se você souber essas três, você está garantido. Agora vamos para a desarmônica. Fácil, né? Parasitismo. Qualquer parasita aí no seu trato intestinal, uma tênia, ela se beneficia. Você não, né? Você é punido aqui, ó. É desarmônico para o humano e benéfico para... É benéfico para o humano e não benéfico para... Peraí, desculpa, gente. É benéfico para o parasita e não benéfico para o humano. Um monte de maisinho aqui às vezes confunde. Então, o que eu quero dizer? Na desarmônica, uma espécie obrigatoriamente vai sofrer com isso. Outra espécie pode se beneficiar, como no parasitismo. Predação. Quando um predador come uma presa, a presa aqui é desarmônica para ela, mas para o predador, harmônico. Amensalismo. Por exemplo, a alga lá, uma espécie inibe o desenvolvimento da outra através de liberação de toxinas. Tem uma alga especial que faz isso no mar, ela chama de maré vermelha, ela libera toxinas que impedem o crescimento das outras algas.
Percebe que para a alga que está liberando a toxina é indiferente? Para ela não acontece nada, mas para as outras algas que deixaram de crescer, prejudica. Essa é a palavra que eu queria, prejudica e beneficia. Então, em relação desarmônica, o que eu tenho que saber? Parasitismo, por exemplo, a tênia que fica na barriga do homem, para a tênia é benéfico, para o homem é prejuízo. Predação é bom para o predador, mal para a presa, né? Amensalismo é um caso bem específico aqui, onde é prejudicial para um e não é benéfico para ninguém. Bom, em relação de espécies diferentes, a gente viu aqui harmônico e desarmônico. Vamos para indivíduos da mesma espécie? A gente chama de intraespecíficas. De novo, perceba que nos dois lados eu tenho harmônico e desarmônico. Essa visão já vai te facilitar muito para lembrar. Vamos lá, agora indivíduos da mesma espécie, harmônicos. A gente tem a colônia e a sociedade. Colônia, indivíduos unidos entre si fisicamente, formando um conjunto coeso, por exemplo, os corais. Sociedade, indivíduos que cooperam entre si, por exemplo, as formigas. É harmônico para os dois se beneficiam. Desarmônicas, vamos lá. Lembra que eu estou falando da mesma espécie. O único exemplo que teve aqui foi o canibalismo, né? É mais ou menos uma predação, mas é uma predação, mas dentro da mesma espécie. Um indivíduo usa o indivíduo da mesma espécie, usa outro da mesma espécie para se alimentar. Ó, tem até o quadrinho aqui, ó. Mais é benefício, prejuízo, indiferente. Vou apagar aqui. Dá um print nesse quadrinho, porque se você conseguir compreender as relações intra e interespecíficas, entender que tem harmônico e desarmônico em cada uma delas, você já vai matar grande parte das questões sobre relações ecológicas, que é um tema importantíssimo e que pega todo mundo todo ano, tá bom? Vamos para a próxima, vamos baixar aqui. Só um momento, gente, que eu tenho que acertar aqui o mouse. Lembrando, ecologia, importantíssimo, né? Vamos seguir aqui. Vamos lá, então. Gente, o que eu preciso falar para vocês aqui, ó, sobre zoologia. É um ramo da biologia, tá bom? Só que para passar aqui é muito grande, é igual os sistemas do corpo humano, sistema respiratório, endócrino, excretor, circulatório, é muita coisa. Mas eu vou dar uma boa noção aqui para vocês do que é, situar vocês e para vocês entenderem, porque vocês viram que apareceu artrópodes ali, né? Vamos embora? O reino animal é dividido em 9 filos. Em questão de complexidade, desce aqui, ó. Ah, mas e isso aqui de blástico, acelomado? Vocês não precisam saber essa parte aqui. Só estou usando esse quadro para situar vocês, tá bom? Então a gente tem aqui os poríferos, quinidários, plateumintos e nemateumintos. São importantes por causa das parasitoses. Isso sim é cobrado em relação a eles nos vestibulinhos, ainda mais ETEC. Anelídeos, moluscos. Aqui eu vou fazer um círculo. Opa, círculo. Artrópodes, equinodermas e cordados. Artrópodes, porque eles são os mais numerosos no nosso planeta. Só de formiga tem quadrilhão, estima-se. Cordados, porque são os mais evoluídos. Nós estamos aqui, né? Aqui, se você dá um pause, eu coloquei mais ou menos
Características gerais de cada um que eu comentei aqui, tá vendo? O que eu preciso aqui que você guarde que está fazendo a revisão? Plateumintos e nematídeos. Ó, a gente tem vermes achatados, vermes cilíndricos. Esses dois aqui são importantes na questão da parasitose. Mas pra gente, falando aqui do reino animalia, tá, gente? Não tô falando de planta aqui, não. O que é importante pra gente? Artrópodes. O que eles têm aqui, ó? Exoesqueleto de quitina para resistência. Membros articulados. O que mais vocês precisam saber? Corpo segmentado, igual cabeça, tórax, abdômen ou cefalotórax. Crustáceos, insetos, eu risquei aqui porque diplópodes e quilópodes não é muito pedido. Agora, crustáceo, inseto, aracnídeo, sim. Aí você tem os equinodermos, molusco um pouco, às vezes aparece, e cordados, né? Cordados tem que saber, é aqui que aparece a coluna vertebral, ó. Aqui a gente tem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, a gente. Tá bom? Essa parte aqui é uma parte importante da biologia, mas se você está com pressa, cuidado, não vai gastar seu tempo estudando todos os filos aqui, porque não, se cair uma questão ou duas é muito. É igual os sistemas do corpo humano, é muita coisa para tentar aprender agora. Então eu estou dando um atalho. Se for para aprender agora, artrópodes e cordados. Aqui, da esquerda para a direita, você tem a evolução. Você tem seres mais complexos conforme você caminha para a direita aqui, ó. Começando lá nos poríferos, ó, sem tecidos. Aqui do lado direito você já vai ver que tem tecidos. Eu não sei se eu já coloquei no canal sobre evolução, Darwin, né, o darwinismo. Mas a gente tem um ancestral comum aqui. Indo para a direita, a gente vai especializando. A gente está aqui nos cordados, ó. Entretanto, os artrópodes são importantes porque eles povoam praticamente o planeta, né? Aqui a gente tem as classes que mais importam. Seria legal saber as 5, mas se você está com pressa no simulado de véspera, inseto, aracnídeo e crustáceo, tá bom? O que eu quero que você guarde aqui? Ó, mais uma coisinha antes, você pode fazer uma classificação dividindo os animais em vertebrados, aqui os cordados, né, e os invertebrados. A maioria aqui, ó, artrópode, tá vendo? É só uma classificação, tá, gente? Vamos lá. Vamos falar aqui do que mais importa. Inseto, aracnídeo e crustáceo, tá bom? O que eu preciso saber do inseto? Quais são? Ó, exemplos. Eu vou dar mais exemplo lá embaixo, mas ó, abelha, formiga, borboleta. O que é interessante saber deles? Um par de antenas, 2 pares de asas, 3 pares de pernas, possuem cabeça, tórax e abdômen. Vamos testar? Vamos lá. Opa. Possuem cabeça, tórax e abdômen. Vamos testar comparando. Cabeça, tórax, abdômen. Verdade. Então esses são os insetos. Está vendo que é divididinho? Olha os outros dois. Olha os aracnídeos aqui, ó. Escorpiões, aranhas, carrapato, aquele carrapato estrela que está famoso. Vamos ver em relação ao número de pernas aqui, ó. No caso deles, a gente viu primeiro cabeça e tórax, né? Vamos lá. Eles, diferente dos insetos, têm cabeça e tórax fundidos em um só, que chama cefalotórax. Ó. Deixa eu ver se aqui no outro, não sei se colocou. Ó, aqui acho que está mais completinho. Tanto os aracnídeos quanto os crustáceos têm cefalotórax, tá bom? Vamos ver o que é isso? Aqui no inseto, a gente viu que a gente tem a cabeça, o tórax e o abdômen separados. Mas olha aqui nos aracnídeos. Ó. Cefalotórax. Cabeça e tórax junto e o abdômen.
Aqui também tem cefalotórax nos crustáceos. Então essa é a primeira divisão que você tem que saber. Você tem que saber acho que 3. Vamos ver aqui, acho que são 3. O corpo você já descobriu que só os insetos que tem essa divisão de cabeça e tórax. Esses dois aqui tem cefalotórax, crustáceos e aracnídeos. Você está falando do que, Léo? De artrópodes. O único que tem asa, 2 pares de asa, são os insetos. Tá bom? Aqui, outra coisa que vocês têm que saber. Par de asa eu falei, a pata dele. Aqui são 3. Nos aracnídeos 4. Deixa eu ver se aqui em cima está mais completo. Ó, 4 pares de pernas, 3 pares de pernas e 5 pares de pernas. Então aqui são 3, aqui são 4 e aqui são 5. Vamos testar. Ó, 1, 2, 3. 3 pares de pernas. 1, 2, 3, 4. 4 pares de pernas. 1, 2, 3, 4. Cadê o outro? Eles chamam esse aqui, tá, gente? Apesar de ser a quilícera dele. Mas você pode considerar 5 aqui deles, ó. Tanto que aqui embaixo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eles consideram 5. Então são 5 pares de patas aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui são pedipalpos, gente, nos aracnídeos. Serve para manipular alimento, tá? Por exemplo. E tem fim sexual também. Pode ver, o aracnídeo vai ter 4 pares de pata. 1, 2, 3, 4. Cefalotórax e abdômen. Então você já sabe como é dividido o corpo, cefalotórax no aracnídeo e no crustáceo, e no inseto, cabeça, tórax e abdômen. Você sabe que no inseto são 3 pares de pata. Nos aracnídeos 4 e nos crustáceos 5. Tem mais alguma coisa que precisa saber deles? Normalmente eles falam da antena também. Esses dois são os mais importantes que eu acabei de falar. O corpo e o número de patas. Ó, insetos têm 1 par de antenas. Ausência de antenas, 2 pares de antenas. Antena, não tem antena. Então só tem antena os insetos e os crustáceos. Aqui dá para ver melhor, ó, primeira antena, segunda antena. Ó, aqui também, gente, eu deixei uma divisão aqui para vocês verem, ó, cabeça, tórax e abdômen, divisão do corpo, as 2 asas que os insetos têm. E as 3 pares de patas. É isso que você tem que saber. Por que eu deixei o carrapato aqui? Para você lembrar que ele é um aracnídeo. É da classe aracnídea. Tá bom? Então tem que ter 4 pares de pata. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então tá de acordo, né? Escorpião também é um aracnídeo, gente. Então a gente sabe como é formado o corpo, quantas patas tem, que só o aracnídeo não tem antena e o inseto e o crustáceo tem. Ambiente. Crustáceo geralmente aquático. Inseto, nem comer. Esses dois são tão mais terrestres que eles nem comentaram aqui. Agora o que mais eu preciso saber? Já sei o corpo, o número de patas, que é o principal, e antenas. Isso aí, gente, quem acertar tá muito na frente, porque quase ninguém sabe. Recapitulando, o que eu tenho que saber? Agora que eu vi aqui com o Léo. Como que o vestibulinho pode ir além? Ele vai perguntar para você do corpo. Só tem corpo dividido em 3 os insetos. Esses dois têm cefalotórax e abdômen. Esse aqui tem cabeça e tórax e depois o abdômen. Legal. Primeira coisa já cobrimos. Segunda coisa, pares de patas. Os insetos têm 3. 1, 2, 3. Tá vendo? Ó?
Vamos ver agora. Então, corpo e pares de pata. Inseto, 3. Aracnídeos, 1, 2, 3, 4. E os crustáceos, 5 pares de patas. Por último, a antena. Lembrando, asa só o inseto, né? Nunca vi um crustáceo com asa, né? Antena, inseto tem. Crustáceo tem. Aracnídeo não. Então você já sabe como é dividido o corpo, quantos pares de pata e quem tem antena. Esses três são os mais pedidos de longe. Aqui exemplos de crustáceos: caranguejos, camarões, lagostas, tatuzinhos do jardim, que é esse que vive na terra aqui, ó. Aracnídeos, aranhas comuns, escorpiões, ácaros, carrapatos. Inseto, gente, é a maioria, né? Joaninha, borboleta, mariposa, mosca, mosquito, abelha, vespa, formiga, gafanhoto, grilo. É o que mais tem, né? Então agora você já sabe os tipos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa para falar do crustáceo. 5 pares, tudo certo. O que vocês têm que saber para matar qualquer coisa no nível vestibulinho é isso aqui, gente. Isso aqui você tá tranquilo, mesmo os mais difíceis, tá? Primeiro, você já sabe que eu tô falando aqui de artrópodes. Você sabe que eles são os mais numerosos na Terra. Nos artrópodes, você sabe que tem 3 especiais, que são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Você sabe como eles são divididos? Tá ótimo. Agora falando rapidamente, porque a questão não pediu. Gente, a classe mais evoluída, os cordados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O correto é você fazer um estudo, pelo menos superficial, de cada um. Mas dificilmente a ITEC vai pedir para vocês especificidades. De qualquer forma, vai que você está vendo esse vídeo para estudar para outro vestibulinho, eu coloquei aqui: peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Habitat, tipo de respiração, locomoção, reprodução, principais características e exemplos de animais, tá bom? Réptil, pele seca. Deixa eu ver se tem algum aqui que eu vi, algum vestibulinho para facilitar para vocês. Eles gostam de falar da pele seca. Pode ver que a reprodução de todo mundo é sexuada, escamas nadadeiras, só nos peixes, lógico. Deixa eu ver. Anfíbios. A maioria dos na fase larval aquático e na adulta terrestre. Isso eles perguntam. Tipo de respiração: branquial nos peixes, cutânea pela pele pulmonar nos anfíbios e os outros pulmonares. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso. Eles vão perguntar bem por cima, tá? Já demos uma boa revisão, foi aqui uma boa aula em relação a artrópodes principalmente, que cai muito mesmo, mais até que cordados, por isso que eu dei essa ênfase. E dei até a ênfase na questão específica de cada um. Aqui, só para você saber pelo menos quem são os cordados. E vamos para a próxima aí, próxima questão. Lembrando, gente, isso aqui foi uma mini aula aí de biologia. Garanto que a maioria não tem isso no ensino fundamental, porque eu conheço os alunos aí. Seguindo aqui então. Aqui, gente, é um assunto assim muito do dia a dia. A ETEC gosta de assuntos do dia a dia, porque a gente se identifica com eles, né? Vamos ver? A durabilidade dos materiais empregados em construções está relacionada à região. Então, a durabilidade está relacionada à região em que se encontra. Para que ocorra corrosão do ferro, com formação de ferrugem, são necessárias as presenças de oxigênio e umidade.
Além disso, o sal e os poluentes atmosféricos aceleram o processo. Uma forma de proteção, ele vai me ensinar uma forma de proteção. É a pintura com tinta esmaltada. Em relação ao processo de corrosão, analise as seguintes situações sobre 4 residências, cujos portões são de ferro. Aí o que ele me pergunta lá embaixo? As 2 residências cujos portões estão mais protegidos. Então eu quero os mais protegidos. Vamos ver o primeiro aqui. Residência 1. Tem portões pintados. Ele não acabou de me ensinar que uma forma de proteção é a pintura? E eu estou falando aqui de portões pintados. E se localizam em uma região industrial. Bom, se está pintado, está protegido, né? Residência 1, com certeza. Já dá para eliminar. 2. Residência 2 tem portões pintados. De novo, portões pintados. Ele acabou de me ensinar. Tá vendo como ela quer que você aprende? Ela acabou de me ensinar que uma forma de proteção contra essa corrosão que causa aqui, uma forma de proteção da ferrugem é pintando, é através da pintura. E ela me falou que a residência, tanto 1 quanto 2, tem portões pintados. O que mais tem aí, Clima seco. O que ela falou aqui em cima? Para que ocorra a corrosão do ferro e a ferrugem, são necessárias presença de oxigênio e umidade. Aqui eu estou no clima seco. Aqui eu estou no clima úmido. Percebeu a diferença? A casa 1 e 2, além de estar pintado, está no clima seco. Então, com certeza, letra A, 1 e 2. Precisava saber o que é ferrugem, como é que se forma? Não. O que tem de errado aí na 3 e 4? Na 3, tem portões sem pintura, então não tem a proteção, e se localiza em clima úmido. Além de não ter a proteção, está onde tem a presença dos fatores que geram a corrosão, a formação de ferrugem. Então, não tem a pintura, não tem a proteção e está no clima úmido. Então não pode ser residência 3. Residência 4 tem portões com pintura, descascada. Aí não adianta, né? E se localiza em região industrial de clima úmido. Aí, úmido vai gerar ferrugem. E a pintura, não adianta se ela está descascada, né, gente? Não protege no lugar que está descascado, vai gerar ferrugem. Mas você precisa saber para o seu dia a dia. A ferrugem é resultado da oxidação do ferro. Esse metal em contato com o oxigênio presente na água e no ar se oxida e desta reação surge a ferrugem, que deteriora de pouquinho o material original. Aqui a gente tem, o que ele falou, oxigênio, o ferro está lá, oxigênio, o ferro. Olha aqui a umidade. A água, o que acontece como resultado? Ferrugem. Aqui tem a equação química, inclusive, oxigênio mais ferro mais umidade são os reagentes. Aqui como produto, a ferrugem. Percebeu? Nunca mais agora você vai esquecer porque você vai lembrar dessa imagem. E o que o texto me ensinou? Ele me ensinou como forma a ferrugem. Vai ter oxigênio e umidade em contato aqui com o ferro. E me ensinou uma forma de proteção. Aqui, A ferrugem é favorecida por um clima úmido e quente. Essas condições são ideais para o desenvolvimento desse tipo de corrosão. Beleza, mas o texto tinha me ensinado. A pintura é uma forma de proteção contra a ferrugem em metais, pois cria uma barreira física entre o metal e os elementos que podem causar a oxidação. Ou seja, quando você pinta aqui o material, o oxigênio e a água não conseguem entrar em contato com o ferro, não conseguem desencadear essa reação. Então é uma barreira física.
A camada de tinta impede que esses elementos entrem em contato direto com o metal, evitando assim a formação da ferrugem. Além disso, algumas tintas contêm componentes que ajudam a prevenir a corrosão, tornando a superfície mais resistente aos danos causados pela oxidação. Você aprendeu sobre ferrugem. É uma coisa do nosso dia a dia. Você aprendeu como se forma, principalmente porque tem oxigênio e umidade em contato com o ferro. E você aprendeu uma forma de se proteger através da pintura. Então agora ficou muito mais tranquilo para você. Mas se você não soubesse, é o aluno maior alvo aqui desses simulados, você não sabe nada. Você está só entrando lá. Pô, ele falou aqui que os portões estão o quê? Pintados. Ó. E o que é isso? É uma forma de proteção. Então tem que ser portão 1 e 2. Ó, não pode estar no clima úmido, porque clima úmido favorece a ferrugem. Quem está no úmido é o 3 e o 4, o 1 e o 2 não. Percebeu como fica tranquilo de achar a resposta? Por isso, se você viu lá ferrugem, reação, se ele até tivesse te dado essa fórmula, não assusta. Vamos ler e vamos resolver com calma, tá bom? Vamos para a próxima.